Estamos aqui com o Guilherme hoje, nosso convidado do podcast. Guilherme, muito prazer te receber, fico muito feliz como host aqui. E, cara, quero que você atualize o pessoal, quero que conte um pouquinho de quem tu é, de onde tu veio, muito focado na engenharia. Depois eu tenho certeza de fazer algumas perguntas que o pessoal vai, sim, tem bastante conteúdo para absorver. Ótimo, legal. Eu que agradeço o convite. Meu nome é Guilherme Grins, eu sou engenheiro civil. Sou mestre em engenharia, pós-graduado em gerenciamento de obras e tecnologia da construção. Cara, minha relação com a engenharia, ela vem de longa data, desde que eu era criança. Meu pai fazia engenharia civil na URGS e eu sempre gostei muito de matemática. Eu cresci dizendo que, sabendo que meu pai fazia engenharia, que eu faria engenharia civil. Daí perguntava o que o engenheiro civil faz, eu não sabia. Fui descobrir na primeira aula de engenharia, de verdade, eu não sabia. Eu sabia que envolvia matemática e que aquilo, né, seria uma área que seria interessante para mim. Então, comecei estagiando em construtoras, né, seguindo nessa área, estudando sinos, e me formei em 2016, final de 2016, me formei em engenharia. Depois eu já emendei uma pós-graduação, né, e mestrado eu fiz no ano passado. Tive a oportunidade de morar 1 ano e 2 meses no Canadá, onde eu trabalhei com construções em madeira, né? Então, trabalhei como carpinteiro, como auxiliar de carpinteiro. Então, Tem experiência. de experiência, foi incrível. Então, isso me permitiu trabalhar com construções em madeira também. E de 2016, no início de 2016, antes de me formar, eu fui convidado para dar aula na Unipax, na 4. Eu dei aula até 2024, né? Então, eu dei aula 8 anos na Unipax. 3 desses 8 anos eu fui coordenador do curso e também às vezes fui convidado pela Unicinos para dar aula e avaliar trabalhos no curso de engenharia civil. Eu tenho a minha empresa eu abri em 2017, aqui na Quara, Green Engenharia. A minha empresa trabalha com projetos e laudos. A gente atua principalmente aqui na região de Taquara, Gramado, Canela, as principais cidades que a gente atua. E desde o ano passado tô vendo um aplicativo, né? Esse aplicativo, então a gente realmente lançou ele esse ano, e é a minha segunda empresa, que é a House. Legal. Quase de experiência desse mercado. Isso vai até pra fora, né? Cara, como é que foi a experiência lá fora? Porque existe um movimento, né? Muitos brasileiros que vão pra lá buscando o sonho americano, digamos assim. E eu queria que tu trouxesse um pouco da visão, né? Das pesquisas lá, tenho certeza que vai ganhar pro pessoal de casa também. Show de bola, legal. Conheci minha esposa em 2014, a gente estava 3 meses juntos e a gente foi num evento em Porto Alegre de universidades canadenses que estavam circulando no mundo, apresentando seus cursos. E tinha esse evento que é o Edu.Canadá Workshop. E nós fomos, e lá tinha uma empresa de intercâmbio. E essa empresa tinha, a gente foi lá e eles nos entregaram um material. A gente chegou em casa e a gente olhou esse material e tinha lá sobre Vancouver. Né? A gente nunca tinha ouvido falar muito sobre Vancouver. E aquele material nos encantou. Nos últimos 10 anos, 5 vezes a cidade mais bonita do mundo. 4, a cidade mais bonita, a melhor cidade para se morar no mundo. Essa cidade deve ser incrível, né? E a gente começou a pesquisar, e a gente definiu, naquele ano, nosso primeiro ano de namoro, que nós moraríamos em Vancouver. E começamos a juntar dinheiro para isso. Eu era estagiário ainda, a Paula já era formada. Em 2017 nós fomos fazer uma viagem exploratória, conhecer a cidade, amamos, fomos 2 semanas, amamos. Em 2020, no meio da pandemia, nós fomos. E nós ficamos 1 ano e 2 meses lá. E assim, morar fora é uma experiência indescritível. É indescritível. Às vezes a gente se olha assim, parece que a gente já mudou há 4 anos, parece que foi um sonho. Né? Então, assim, eu tenho amigos canadenses, eu tenho amigo chinês, eu tenho amigo iraniano, eu tenho amigo norueguês, dinamarquês, e entrar no ônibus, tu vê pessoas de todo lugar do mundo, né? Isso é simplesmente fantástico. É um país assim, muito desenvolvido, é muito bonito, muito legal de morar lá. Mas eu sempre digo assim, quando tu mora muito tempo num lugar, começa a ver as coisas ruins que tem lá, né? E tem muita coisa ruim. E eu acho que assim, a gente olhar o copo meio cheio é legal, porque quando eu começo a ver coisas ruins no Canadá, eu começo a valorizar o meu lugar de origem, né? Então assim, Não é só aqui, né? não é só aqui, né? Então assim, a gente foi sem prazo de volta.
nós não sabíamos se voltaríamos. Mas o que acontece, né? Quando tu mora fora, tu trabalha, tu tem que falar inglês o dia inteiro. Isso já, né? As pessoas sentem dor de cabeça, né? Por causa disso. Tudo bem, isso tu vai acostumando. Mas aí, assim, o que tu mais quer, até morando aqui, né? Mas que às vezes é conversar com meus pais, é desabafar com eles, eu quero estar junto com meus amigos, coisa simples, né? Coisa simples. Mas eles não estão. Daí muito brasileiro que mora lá diz, faz novos amigos. A gente não concorda com isso. A gente não concorda. Eu tenho amigos de infância que são meus amigos para sempre, são meus grandes amigos. E eu queria estar com eles. Né? Então as coisas vão pesando. Né? Soma com várias outras questões que já incomodam. Tu vê assim, pô, o lugar que eu morava não era tão ruim. Né? Então, a gente voltou há 4 anos e meio. E, cara, a gente não se arrependeu um segundo de ter voltado. Cara, tá tudo isso é muito legal, porque eu tenho uns amigos que têm vontade de ir pra lá, tem amigos que já foram, amigos que já voltaram também. E a gente fica achando às vezes que o problema é o nosso lugar, que a gente tem origem, né? Mas tem coisa ruim em todo lugar, como você falou. Então, eu quis te perguntar isso exatamente porque entendendo a visão do pessoal que tem de casa também. E, cara, realmente, às vezes é mais do ambiente que dói, provavelmente fugir do que tu acha ruim. Exato, exatamente. E seguindo nas perguntas aqui mais da tua história, cara, o que foi o maior desafio no meio da engenharia pra ti hoje? Seria um projeto? Seria alguma coisa pessoal? Queira contar, claro, que de casa, para compartilhar um pouco da jornada do Guilherme. O maior desafio, assim, que eu já tive dentro da engenharia. Pode ser, tá? Bom, eu vejo alguns desafios dentro da engenharia. Tá? Alguns desafios para quem é engenheiro, compartilho isso com alguns engenheiros. A primeira questão é assim, é uma área muito técnica, de elevada responsabilidade, e o engenheiro, ele pode se preparar, ele pode ser o melhor engenheiro do mundo. Mas se a gente comparar com outras profissões, como a medicina, por exemplo, ele pode ser o melhor médico, ele vai fazer a cirurgia. O engenheiro, ele pode ser muito bom, mas não é ele que vai construir a obra. E muitas vezes ele não vai estar lá para cumprir absolutamente tudo que é feito. Muita ponta de algo cuja responsabilidade ele está assumindo. Então, essa eu vejo uma questão muito complicada, um desafio que a gente tem que saber lidar. Né? Por isso que assim, hoje, a gente sempre é assim, a gente aceita serviços, né, pra gente ser reconhecido, pro mercado nos conhecer. Hoje já a primeira coisa que eu pergunto é assim, quem, por exemplo, quer construir a tua casa? Quer que eu faça os projetos? Eu converso contigo antes, quem vai construir a tua casa? É a pessoa que eu vou colocar lá pra construir, ela vai tirar do papel algo que eu projetei. Né? E se tu colocar alguém que é desqualificado, eles vão colocar a minha responsabilidade em xeque. Então essa questão é algo que realmente me incomoda, eu vejo como um desafio de qualquer engenheiro, assim. Em relação a um desafio específico, assim, eu estive presente, por exemplo, quando a edificação colapsou em Gramado no final de 2024. Aquela edificação ela colapsou, né? Então eu coloco esse como um ponto importante, assim, de a gente sempre cuidar. Essa edificação ela foi vistoriada uns meses antes do colapso, né? Ela já dava sinais de que estava movimentações elevadas. E naquele momento foi-se tomada a decisão correta, né? De reforçar. Era visivelmente uma movimentação de solo que estava acontecendo. Então eu acho importante a gente considerar assim, a importância das decisões corretas, das avaliações corretas na engenharia, né? E de novo, a responsabilidade. Esses tempos eu encontrei um amigo e a mãe dele, o amigo ele é formado em medicina, daí me marcou essa, assim. Ele tinha acabado de se formar de medicina, eu nunca mais tinha visto eles. E eu passei por eles e a mãe dele falou assim, que eles foram em medicina, médico, se ele errasse ele matava um. Se eu erro, eu mato vários. Né? Esse é o que o engenheiro... Então, assim, eu fiz um projeto de um prédio, é uma responsabilidade muito grande, porque pessoas vão morar ali e elas querem se sentir seguras em algo que eu calculei, né? Então, eu pego um desafio
foi esse prédio especificamente de Gramado que colapsou, que eu fiz as vistorias na região depois daquele prédio ter colapsado, de algumas edificações, né? Então aquilo me marcou, sabe, pelo fato de eu ter que dizer para algumas pessoas que elas teriam que sair da casa delas porque tinha um risco iminente ali da casa delas também colapsar, né? Então foi, acho que a única vez que eu precisei fazer isso, mas foi algo que me marcou, porque tu dizer para alguém que ela tá numa região de risco, que ela tem que sair da casa dela, é algo bem difícil, é algo bem difícil. Acho que a verdade aí envolve emoção, envolve várias coisas, né? Exato. E assim, eu vejo, né? Eu acho que a maioria das pessoas que não são engenheiros e vêm de fora, a gente olha grandes estruturas e pensa assim, caramba, cara, imagina o engenheiro que fez isso aqui. Acho que é um pensamento muito automático. Passa em grandes vias, pega São Paulo, que pra lá, cara, tu olha pra aquilo lá é absurdo, né? E essas grandes obras, eu acho que eu vou trazer essa pergunta porque é uma pergunta de muita gente. Cara, o quão complexo é desenvolver algo tão grande, assim, na visão, assim, de técnico, na visão também, passando uma visão mais resumida aí pra leigos, assim. Cara, podia trazer um pouco pra nós essa... Com certeza. Demais, cara. A complexidade, ela é muito grande. Ela é muito grande. Então, eu vou pegar, por exemplo, assim, a Unicinos, onde eu me formei, ela hoje, ela é uma das melhores cursos de engenharia civil do Brasil. A Unicinos, por exemplo, se eu quiser sair da Unicinos e eu quiser projetar uma ponte, eu não sei. Ela não tem disciplina de pontes. Então, uma coisa é fato. Tu se forma em engenharia, tu sabe o básico, muito bem explicado, né? Muito bem contextualizado, mais do que o básico de muita coisa. Mas se tu quiser se especializar numa área, de novo, é imprescindível, assim como em qualquer segmento, que tu continue se especializando, né? Então tu nunca pode parar de aprender. Então, assim, hoje, por exemplo, eu não sou um especialista em arranha-céus. Se alguém me procurasse hoje para projetar um prédio, por exemplo, a Sena Tower, hoje que é a maior edificação residencial do mundo, que está sendo construída em Balneário Camboriú, se alguém me procurasse hoje para projetar uma edificação como essa, eu diria, olha, tem muito interesse, é um interesse realmente meu em projetar futuramente. Hoje, eu não tenho software, eu não tenho know-how para projetar algo desse tipo. Quando a gente vai projetar uma edificação muito alta, vamos colocar exatamente, vamos pegar assim, alguns anos atrás foi falado que seria construído um prédio de 91 andares em Taquara. Né? Perfeito, vamos usar esse exemplo então. Né? Qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Como é que a gente vai transferir o peso de um prédio de 91 andares para o solo? Né? Então parte daí, a fundação. Como é que a gente transfere um peso desse, algo que tem 91 andares? Ou seja, se a gente pensar que cada pavimento ali tem 3 metros de altura, a gente está falando de 270 e sei lá quantos metros, né? Quase 300 metros, contando ali reservatório e tudo. É quase 300 metros de altura, tá? Para algo que vai estar transmitindo uma carga para o solo, quantos metros? 40 metros, 30 metros. Então, olha, é 10 vezes mais indo para cima do que para baixo. Então, exatamente. Então, assim, tudo que tem que ser muito bem dimensionado. Aí, vento. Por exemplo, na URGS, aqui na URGS tem o túnel de vento. Ele é reconhecido a nível nacional, se não mundial, né? A URGS ela tem o túnel de vento, que tinha o Glassman, que foi o professor que inaugurou lá. Hoje tem o professor Assir na URGS, que é o seguinte, eles fazem maquetes que simulam o entorno para saber qual é que vai ser a incidência de vento naquela região para colocar isso num carro. Porque se pegar um prédio em Gramado, que é um prédio de máximo 5 andares, que é o que o plano diretor limita, né? A gente não vai ter problema com vento. Sim. Agora, se tu começa a ir para um prédio de 10 andares, aí a gente já começa. Aí 20 andares, opa, igrejinha, prédio de 24 andares, 30, 40, 50, 60 andares, bom, o vento ele passa a ser algo mais importante. Se tu tem muitos obstáculos nas proximidades, esse vento ele vai vir focado. E esse vento ele pode prejudicar, né? Como a gente já viu vídeos de banheiras balançando em Balneário Camboriú, tudo, né? Então, assim, tem suas peculiaridades que elas têm que ser estudadas. Então, são prédios que eles não são projetados do dia para a noite, eles são projetados ao longo de anos, eles demandam análises, né? E profissionais capacitados para isso. Sim.
Vamos partir agora pro teu app, quero conhecer um pouco mais e até um espaço para te poder falar um pouco mais para quem ainda não conhece. E o que tu viu de necessidade ao construir o app da House da engenharia? Legal. Então, assim, pela Greens, ano passado a gente passou da marca de 1.500 imóveis historiados para laudos técnicos. A gente faz muito laudo, principalmente Gramado, Canela. E a gente identificou o seguinte: uma dor não era só nossa. Fazer um laudo é um processo extremamente demorado. Extremamente demorado. Não só para o engenheiro, mas para o historiador, seja imobiliária, seja técnico, advogado, arquiteto, seja perito judicial. Então, é um processo demorado. E a gente identificou, assim, cada vez mais a gente está usando tecnologias que otimizam o nosso tempo, né? Porque, assim, a gente tem o tempo cada vez mais escasso, né? Rotinas muito atarefadas. Se a gente pegar, por exemplo, assim, numa cidade como São Paulo, Porto Alegre, que as pessoas ficam horas no trânsito. As capitais, né, que são 10 vezes mais. Exato. Então, até uma observação, assim, a gente conheceu muita gente de São Paulo, morando no Canadá. As pessoas falavam que elas ficavam horas no trânsito, e até quando a gente falava que a gente morava perto de Gramado, aqui no Rio Grande do Sul, né? Elas falavam: puxa vida, meu sonho na verdade era morar no Brasil, era morar lá onde vocês moravam, né? Então vocês estavam bem lá, né? Então, porque hoje, assim, as pessoas passam muito tempo no trânsito, né? Então, se tu imagina, se tu tem que fazer algumas vistorias ao longo do dia e o trânsito, ele já te toma um bom tempo, precisa ser mais otimizado ainda, né? Então, a nossa intenção foi exatamente, primeiro, otimizar o nosso tempo, né? Então, a gente criou um app e ele otimiza o nosso tempo como historiador, para a gente entregar um laudo antes, um laudo bem estruturado, né? Que a gente possa entregar antes, que a gente possa receber antes, que a gente possa ir para outro serviço, a gente possa otimizar o nosso tempo. Esse foi o nosso interesse, né? Então, assim, a gente começou a aprimorar o aplicativo, né? Logo depois do lançamento, entender o nosso cliente, fizemos um MVP, depois a gente entendeu que ele estava validado, agora a gente está tracionando ele e estamos indo também para uma área que é uma paixão minha, né? Não é à toa que passei 9 anos dando aula, né? Que é a parte educacional. Isso a gente está trazendo agora para a House também, né? Então, a parte educacional de engenheiros. Que show, cara. E trazendo na parte do app, na nível de detalhes, assim, quais são as principais funções que ela ajuda esse engenheiro a ter esse processo mais eficiente, mais rápido? Então, assim, a gente disse que ela está centralizada no IA, né? Ela tem um agente de IA, e hoje não tem como a gente falar de tecnologia sem falar de IA, né? Então a gente desenvolveu uma agente de IA, ela foi treinada por nós, né? Há alguns meses, né? Vários testes. Então tá tudo centralizado ali. Hoje, como é que ela otimiza muito o tempo do profissional, né? Então a gente consegue fazer gravação de áudio. Então, a vistoria, ela consegue já gravar um áudio. Esse áudio é transcrito na hora. Ela pode pedir pra gente já melhorar o texto, expandir o texto, colocar o texto em formatos diferentes, dependendo do tipo de vistoria, né? Fotos, por exemplo, uma coisa que me toma muito tempo em vistoria, quando eu fazia Word, que é o que muita gente faz ainda manualmente, é baixar a foto e eu tenho que identificar onde que tem a fissura, então eu tenho que colocar uma seta manualmente, né? No nosso aplicativo, a pessoa consegue tirar a foto e colocar a seta na hora, né? E daí o cliente nosso falou assim: eu não gosto de colocar a seta como desenho, né? Eu não gosto de desenhar, porque fica feio. Uma hora eu coloco uma seta bonita, depois eu faço uma seta feia. Então a gente conseguiu colocar ali, a seta ela vem no padrãozinho, né? Então pode colocar em espessuras diferentes, isso também é um diferencial nosso. Aí tu faz a vistoria, coloca o texto introdutório, a IA melhorou para ti, colocou as fotos, a conclusão, a IA ela pode analisar tudo isso e gerar a conclusão do que está acontecendo, né? Então isso é uma vistoria para laudo técnico. E a gente pode ir para uma imobiliária que trabalha por vistoria de locação, né? Então, assim, antes de um inquilino entrar naquele imóvel, tem que alguém da imobiliária lá fazer vistoria. E ela vai fazer vistoria de novo, ela pode fazer da mesma forma, gravando áudio, né? Então, assim, foi de muita análise dos outros aplicativos do mercado, de concorrentes nossos, né? A gente entende que concorrentes sempre vão existir em qualquer ramo, né? Eu tenho concorrentes também na Greens, a gente sempre busca o quê? Isso é uma coisa que eu sempre digo, né, para todo mundo que anda comigo, nós temos que estabelecer sempre referências, né? Então, assim,
Se a gente está uma corrida, por exemplo, de carro, uma corrida de bicicleta, por exemplo, tu vê que quase nunca quem está em primeiro lugar o tempo inteiro vai chegar em primeiro, né? Sempre tem alguém que está em segundo, tá acompanhando, aí estabelece uma referência, e isso faz ele se tornar melhor, né, para ganhar a corrida. Então, assim, a gente sempre gosta de estabelecer referências, de analisar no que a gente pode melhorar, né? Bom, onde que a gente está? Quem é que está melhor do que a gente aqui? Então vamos analisar, né? Que seja uma disputa sadia, né? Isso que é o legal, né? Da parte do empreendedorismo, Sim. né? Então, e escutar o nosso cliente. A gente está sempre escutando o nosso cliente. Então hoje a gente tem essa parte para o lado técnico, a parte para a vistoria de entrada e saída, a parte judicial. Então tudo que envolve qualquer tipo de relatório, vistoria, lado técnico, se tu quiser comprar o aplicativo para poder fazer toda a gestão de manutenções da tua casa, né? Por exemplo, assim, construir uma casa e tu sabe que tu vai querer vender ela daqui a uns 5, 10 anos. Olha que legal se tu pegar assim, ó, manutenção que tu quiser, tu registrar dentro de uma ferramenta, né? E tu poder ali fazer a gestão da manutenção. Quando tu quiser vender, isso é comprovado por estudos. Quando tu quiser vender essa casa depois, você tem um grande diferencial na palma da tua mão, que é mostrar teu potencial comprador, que Consegue provar, né? consegue comprovar o que foi feito dentro de norma, que foi feito tecnicamente, né? Tem muita gente, isso é fato, tem muita gente que faz obras na sua casa, faz reformas, e não contrata engenheiro, né? Faz por conta própria. Será que aquilo tá certo? Posso pensar que sim, né? Posso pensar que sim. Mas se tu tiver algo na palma da tua mão, acessível, e que tu possa fazer isso, tu possa ter a certeza de que tá certo, e fazer esse registro, cara, futuramente, sem dúvida nenhuma, o teu imóvel vale mais. E vira uma cabeça. E se tu for calcular, pegar uma ferramenta, investir na ferramenta e tentar vender algo que não tá dentro das normas, enfim, a dor de cabeça vai ser futura, isso aí, né? E Sem dúvida. Ainda é uma barreira, né, assim, quebrada, assim, mas tem muita gente que faz obras sem regularizar, tem muita gente que toma decisões. Eu faço uma comparação assim, sempre faço uma comparação com a medicina, tá? A parte da engenharia que trata de problemas em obra, ela é muito parecida com a medicina, né? Tanto é que o termo, na faculdade, a parte que estuda problemas em construções é a patologia. A patologia é uma palavra que vem da medicina, né? Patologia das construções, né? Porque patologia é estudo das doenças. Então, quando a gente fala de patologia, cara, a gente tem que pensar o quê? A gente tem que pensar que tem um profissional e ele estudou para aquilo, que é o engenheiro. Assim como o médico estudou para tratar pessoas. Mas muitas vezes, quando a gente tem uma dor de cabeça, a gente vai no médico. Sim. A gente tem ali um kit de primeiros socorros em casa e a gente se medica. Bom, beleza, me mediquei, melhorei. Tá. Mas 2 dias depois eu volto a sentir dor de cabeça. Mas volto a sentir não só dor de cabeça, mas mal-estar. Nosso corpo, ele dá sinais. E as pessoas, depois que dá o terceiro, quarto sinal, a pessoa começa a se preocupar e ela vai. Agora, como é que eu vou saber se o meu imóvel está dando sinais mais graves ou menos graves? Deu uma fissura. Mas não é uma fissura. Deu uma segunda, uma terceira, uma mancha, Como que a pessoa vai se dar conta de que tem que ir no médico? E seria o quê? Chamar um engenheiro para a sua edificação doente, né? Então é por isso que a gente entende o seguinte, a gente entende que uma ferramenta na mão dela é interessante, mas que também a gente tem que educar esse público, né? Então faz parte do nosso propósito e do nosso processo. Até para que ele dê a devida atenção a isso, né? Exato. Como tu falou, às vezes passa, marcha dor ou outra, uma pessoa, se não estourar água na parede, a pessoa não vai olhar. A pessoa não vai olhar, exatamente. E o que é muito, assim, na minha opinião, um pouco contraditório, né? Quando a gente pensa, assim, muitas vezes a casa da pessoa é o maior investimento que ela faz na vida dela. Né? O maior investimento. Essa boa parte tem. E eu te confesso que é uma coisa que eu ainda estou tentando entender. Que é o que, assim, muita gente faz um investimento alto na sua casa, vai morar nela,
E começa a ver, eu tenho certeza que quando começa a aparecer algum problema em outro, a pessoa vê. Mas aquilo, por vezes, não me incomoda ela. Ela não pensa que aquilo está desvalorizando, que aquilo pode estar prejudicando a própria saúde dela. Porque se a umidade está entrando, é mofo, é desconfortável, aquilo ali pode prejudicar a própria saúde dela, né? Então, como é importante as pessoas leigas também terem noção da importância de saberem avaliar a doença do seu imóvel, né? Porque assim, de novo, a pessoa batalha tanto para ter o seu imóvel, tanto. Depois que tem, não receber do construtor um manual para saber como manter aquele imóvel, ela não saber que apareceu um problema, como corrigir aquele problema, né? É obrigação, também só um parênteses, é obrigação do construtor, é obrigação entregar um manual. Se a gente comprar uma torradeira, a torradeira ela vai vir com um manual de 20 folhas. Agora sim, quanta gente... Quanta gente constrói sua casa, paga sei lá quantos mil reais, centenas de milhares de reais e recebe um documento. Sentido nenhum. Isso é como tu falou, né, cara? É algo que faz parte da nossa vida. A gente dorme, acorda, passa bons tempos lá, feliz e tal, família. E a gente não tem manual básico para usar aquele ambiente, né? Não, sendo que a gente tem pra tudo mês pra fazer dentro de casa. Recebe. Você comprar uma tampa de um vaso, tem uma Tesão. Daí tu quer vender tua casa e a pessoa chega assim, onde que passa a tubulação aqui? Não sei. Uhum. Eu posso fazer, será que tem? Não sei. Posso fazer um... Não sei. Isso não faz sentido. Esses dias eu vi um caso de uma vizinha de uma mãe, da minha mãe, que o pessoal, cara, sempre fizeram a mudança na parte elétrica, que o pessoal furou o cano do gás, eu acho. Coisa assim, cara, acho que queimou umas coisas lá e tal, mas não deu um inteiro pra família. Mas é um exemplo. O fato de não ter, essa tubulação tá aqui, cara, pode ter pegado fogo na casa. Sim. Então, o Chapolin, né? O Chapolin nos mostrava esse episódio do vazamento de gás, vai. Lembra não? Lembra. Teve Aquilo lá é engraçado. vazamento de gás, que vai tudo. Gás não é brincadeira, não, gás é uma... Então, assim, tudo que... Eu falo assim, a engenharia... Qual que é a diferença entre arquitetura e engenharia? Eu sempre defino de uma forma simples. A arquitetura, ela define tudo que tu vê. Então, eu tô vendo o revestimento, eu tô vendo o piso, eu tô vendo a cor, né? Parte visual, estética, é tudo que eu vejo. A engenharia é tudo que eu não vejo. Então, assim, a estrutura, ela tá escondida, ela tá atrás do revestimento, instalações. Então, tá tudo escondido, fiações, tá tudo escondido. E, cara, parte de gás, então, assim, eu tenho vários casos, assim, mas a parte de gás, por exemplo, o gás tem que estar sempre monitorando. Imagina num prédio, tem um vazamento ali, é por isso que tem alguns testes que se faz, né? Tem um professor, professor meu de elétrica, ele falou que uma vez ele estava na frente da casa dele na praia e ele comprou a casa, né? E ele foi fazer, ele queria fazer um reparo de água. Tava dando uma torneira, eu acho, ele achou onde é que tinha uma tubulação de água e ele foi fazer um furo nela. Mas ele ficou com receio assim que tem construtor que coloca um cano d'água e passa fiação elétrica por dentro, como se fosse um eletroduto. Aí ele fez um furo e saiu água, daí ele continuou fazendo furo e tomou um choque. Tinha fiação ali dentro. Então assim, tem muita negligência que acontece. Aí entra, acho que uma das primeiras coisas que eu falei lá, que é o quê? A gente certificar de colocar alguém na obra e vai estar todo o tempo na obra que ele pode ficar. Porque se alguém me contratar para acompanhar a obra, cara, eu posso ir 4 horas, 5 horas por semana numa obra. Mas tem uma equipe lá, 3, 4 pessoas que vai estar em 40 e poucas horas. E se eles decidirem por fazer algo errado, não decidirem, fizerem algo errado porque não se deram conta, é um problema para todos. Assim como a gente tem, às vezes, amigos que estão construindo 10, 20 casas, né, cara? Às vezes uma pessoa pode fazer um pequeno problema, pode dar um problemão na frente, sem dúvida. E aí, não cabe especificamente estar lá na ponta, vai conseguir resolver esse bem problema que gerou um problema.
Exato. Então, por isso que exige um nível de consciência sobre esse fator humano que vai usar a casa depois. Sem dúvida. E seguindo aqui para ajudar um pouco mais os engenheiros que, às vezes, cara, utilizam das histórias que montou, né, para se inspirar e melhorar suas carreiras. Cara, tu me mencionou que ele participou da construção do Mastering Society, né? Do Flávio, o Joel e o Caio. Cara, o que tu acredita que às vezes falta pro engenheiro chegar a essas grandes construções assim, mais de nome, mais de renome, enfim, precisa de um acesso, coisa, até pra ajudar esse cara que tá querendo galgar um estado mais expressivo na carreira dele. Show. Legal. Hoje dentro da House a gente tem também a parte de mentoria para engenheiros, né? E a gente fala exatamente disso. Que é a questão do posicionamento, a questão de relacionamentos, né? Então eu sou bem duro quando eu falo que, na minha opinião, técnica não vende. Assim, um profissional que ele acha que ele sendo bom tecnicamente, ele vai conseguir vender, mas ele tá errado. E eu sempre dou o seguinte exemplo, para todo mentorado meu, assim, se o teu sonho fosse construir a casa do Neymar, acorda comigo que o Neymar tem dinheiro para contratar o engenheiro mais técnico do mundo, mas ele não vai contratar o engenheiro mais técnico. Ele vai contratar quem? Ele vai contratar um cara com quem ele se identifique, ele vai contratar um cara que está onde ele está, né? Então tem amigos em comum a ele, né? Que uma indicação de alguém para ele. Então ele não vai contratar um cara mais técnico, mesmo que ele tenha dinheiro para isso. Então, assim, na minha opinião, primeiro, eu cheguei na MLS, no projeto MLS, primeiro era da Trinca, depois virou da MLS, por meio de parcerias. Amigos que chegaram primeiro e me levaram, né? Então, assim, eu tenho plena noção de que nem o Joel J, nem o Caio Carneiro, nem o Flávio, nem o César me conheciam, né? Claro que não. Mas foi dado uma oportunidade a parceiros meus que me levaram para essa oportunidade. Então, é aquela questão, sempre vai ter um momento em que tu vai ter uma grande oportunidade. Isso vai de não sei que tu fique trancado em casa, mesmo assim corre risco de tu ter. Quando essa oportunidade ela bater na tua porta, tu tem que... não pode deixar ela passar. Não passa 2 vezes. Não passa. A aula passa 2 vezes, né? Exato. Então assim, tu não pode deixar ela passar. Então essa foi uma questão que a gente não deixou ela passar. Não deixou ela passar e a gente abraçou realmente esse projeto da melhor forma possível. A gente, né, toda a nossa equipe nisso, não só nós, mas todos que estavam envolvidos. Então foi um trabalho bem, bem legal. E eu fui a São Paulo 3, 4 vezes, né, na obra. Então fiz visitas, meus parceiros foram várias vezes, ficaram na obra por muito tempo lá. Então, assim, foi uma obra que a gente entende que ela deu uma visibilidade já pra gente, vai dar mais visibilidade ainda, né? Deu um acesso muito legal a eles, né? A oportunidade de conhecer eles. E isso assim, para poucas pessoas, né? Então, hoje o nosso foco é realmente usar isso, né? Porque a gente entende que, assim, são poucos que chegam lá. Ah, mas vocês chegaram porque foi indicação, não sei o quê. Sim. Mas o que acontece? Esse escritório de arquitetura que nos levou, que são grandes parceiros nossos, nós só somos parceiros que lá atrás, né, quando ambos estávamos, nós aqui em Taquara, eles em Parobé, a gente se conectou, a gente se encontrou no outro. Parceria surge assim. Sim. Parceria surge assim, né? Então, assim, escalando um degrau por vez. A gente começou com projetos menores, depois fomos para projetos maiores, então é legal tu ver esse crescimento de quem tá contigo. Você não vai longe sozinho. Não vai longe sozinho. Então isso é que a gente acredita, né? Então, assim, eu acho que tem que sempre saber contar bem a tua história. Tem que saber contar bem a tua história. Isso é uma coisa que cada vez mais a gente aprende no nosso escritório, a fazer isso. A contar a nossa história, a mostrar o que a gente já fez, a conquistar o nosso cliente, sem contar uma mentira. Não pode contar nenhuma mentira pro teu cliente. Ele vai descobrir na frente. Uma hora cai. A gente conta a verdade, tudo que a gente já fez, mas essa história ela tem que ser contada de um jeito que, assim, o teu cliente vai contar essa história também, né? Então, quem conta realmente a melhor história, quem gera mais confiança. E hoje,
Tem algumas que é muito louco isso, né? É muito louco que quando eu entrei no mestrado, eu imaginava, eu não tinha ainda esse pensamento. Eu imaginava que a técnica, ela vendia mais. Ela vendia mais. Quando eu entrei no mestrado. Mas foi no meio do mestrado que eu entendi que não. Daí ali, da parte final do mestrado, meio que eu fiquei um pouco frustrado com isso, né? Então, assim, ter feito um lindo projeto de um casal de amigos que confiou em mim, assim, vale muito mais que o portfólio do que eu fiz o mestrado. Sim. Eu nunca fechei um negócio, alguém perguntou se eu tinha mestrado. Não fechei. Nenhum. Eu gosto de dizer, porque assim, eu considero um título importante. Considero um título importante, mostro meu esforço, mostro me capacitei. Eu acho que mestrado, no fim das contas, desculpa até estar fugindo da pergunta, tá? Mas o mestrado, no fim das contas, ele é o quê? Ele é algo que ele serve para mim, depois de tu fechar o teu projeto comigo, teoricamente eu ser mais capacitado vai fazer com que eu mais tranquilamente faça o meu projeto, né? Mas não é algo que eu uso para o cliente que na minha frente. Eu tenho mestrado em engenharia. Não, agora, vou dizer que fiz pergunta técnica. Sim. Aí vai pesar muito mais. Muito mais. Então aí resolver o problema dele, com certeza. Com certeza. Exato. Cara, eu vejo que. Eu também sei por isso, tá? Eu vejo que quando tu passa a barreira de entender, cara, não, é outras coisas que vão fazer de fato eu chegar aonde eu quero chegar. É uma diferença profissional que tá com um bom currículo e não tá. O que acontece muito, ser Uber às vezes, né? A gente sabe, infelizmente, que tem muita pessoa que passou uma carreira gigante na faculdade. Hoje é Uber. Às vezes não entendeu essa parte de, cara, preciso me vender, contar a história, os acessos certos, né? Exato. Eu vejo essa mudança também de mudar o pensamento para poder galgar um resultado diferente. Vejo. Uma vez quando eu tava no Unipax ainda, a diretora ela pediu para que eu fosse numa escola à noite aqui em Aquara para falar sobre nossas certificações. E eu lembro que isso é uma questão que me marcou, assim, eu falei com o engenheiro e falei sobre o nosso curso e tudo mais. Tinha muita gente, assim, adultos. Aí alguém tem uma dúvida? Eu perguntei. Ele levantou a mão e falou assim, é verdade que tem muito engenheiro virando Uber? Essa era a dúvida dele, né? Eu não tinha dúvida sobre o curso, né? Eu tinha dúvida sobre isso. Daí eu falei assim, realmente é verdade. E os meus mentorados hoje, eu vejo que muitos deles têm essa insegurança, né? São pessoas que, assim, estão frustrados exatamente porque não conseguem vender mais, mas eles são muito bons tecnicamente, sabe? Então, o que eu passo para eles é uma questão que eu considero, tá? Eu considero, assim, que seja meu maior dom, meu maior diferencial em tudo. Eu consigo ver muito a parte humana dentro de uma ciência exata. Então, assim, eu me preocupo muito com as pessoas. Muito. Isso eu trago de casa, né? Eu preocupo demais, assim. Quem tá junto comigo, como é que tá se sentindo, né? Então, assim, às vezes, você vejo, eu me moldo para que eu não, tipo assim, eu não sou sempre do meu jeito. Sim. Se eu vejo que tu não tá gostando, eu me moldo para que tu goste, né? De estar comigo naquele ambiente, né? E tem muita gente que não é assim, né? Mas assim, hoje, qual que é a questão mais importante quando tu é empresário? É tu buscar parcerias duradouras. Porque assim, se eu tiver que todo mês, começou o mês, eu tiver que ir atrás do meu cliente, eu tô ferrado. Sim. Porque assim, é um trabalho cansativo. Sim. Então é por isso que eu tenho que ter parcerias que me tragam serviços. Isso vai aumentar a previsibilidade do meu faturamento, né? Então assim, eu dou muito valor para isso. Então eu sempre trago nas minhas mentorias, que é o quê? Para tu escalar o teu negócio, primeira coisa, tu tem que fazer com que pessoas gostem de ti. E de preferência pessoas que, parceiros, que têm uma recorrência de serviço e que vão precisar de ti. Então nós elaboramos estratégias dos meus mentorados para atrair esses parceiros, né? Então assim, pergunto para eles, quem é que tu quer, qual escritório aí que tu gostaria de ser parceiro? Gestor de arquitetura, gestor de uma construtora, quem é que tu gostaria de trabalhar? Eles falam, quieto. Vamos lá, vamos começar no Instagram juntos dela, né? Vamos entender mais ela, vamos entender como é que ela age, o que ela faz. Daí a gente vai entender, a gente elabora estratégia, uma reunião. E ele chega nessa reunião com a estratégia que a gente elaborou.
Então, assim, isso. Eu tenho um mentorado que saiu de uma reunião que ele nunca tinha fechado um negócio, assim, esse com 3 projetos. Sim. Né? Então, assim, é estratégia. Ia trazer a parte humana e, de novo, pode vir a tecnologia que for, mas a relação humana, Exato. ela não vai acabar nunca. A comunicação do humano não. Exato, exatamente. E eu vejo, né, você falou de fazer um dever de casa, né? É buscar quem quer trabalhar. Cara, é muito simples de tu pegar, tu entender, cara, eu tô buscando aquele sonho, como é que eu chego lá, né? Mas só que tu só ter um desejo, um sonho, precisa agir. Precisa agir de uma forma bem feita, né? Por isso que existem mentores, pessoas que vão nos guiar por um caminho. Eu tive mentores e, cara, eu dei minha vida por conselhos valiosíssimos. Isso é legal. Isso vale muito a pena. Isso é legal. Fico muito feliz. Seguindo as perguntas aqui, agora eu vou preparar um pouco da pergunta do time. Vamos lá para a primeira. O que mudou a sua visão de engenharia desde o início da empresa até hoje? Muita coisa. Muita coisa. Eu mudei como pessoa, né? Então, eu acho que a maior mudança, ela foi minha mesmo, sabe? Foi minha. O CPF. O CPF. Dei demais, assim, do meu posicionamento, né? De eu me colocar, assim, mais a imagem da empresa, passar a confiança. Quando eu entendi, de novo, eu falava muito de técnica, nós falávamos muito de técnica, agora nós queremos mais, o quê? Passar confiança, por quê? Os projetos que nós já fizemos, hoje, graças a Deus, a gente tem, assim, ano passado a gente passou de 130 serviços realizados, né? Então, assim, como escritório de engenharia do interior do Rio Grande do Sul, isso é uma coisa, é um feito marcante, né? Então a gente gosta de passar a confiança. Eu digo, senta na minha frente, conversa comigo, sai assim, ó. Se ela não fechar a comida, porque o meu valor foi um pouco mais caro. E porque a gente entrega algo de excelência. Sim. A gente entendeu, isso é o que eu cresci, a gente entrega uma experiência para quem é nosso cliente. No começo, entregamos um projeto. Agora a gente entrega uma experiência. Eu quero que tu seja bem assessorado e entenda da tua casa. Tu entenda da tua casa. Tu entenda por que a gente fez isso. Né? Sinta segurança. Você sinta uma parte, a principal parte da tua própria casa. Quanta gente me chama que construiu sua casa. Tô com um problema aqui. Como é que foi feito? Não sei, não tinha tempo. E também, eles fizeram no meio. Eu não aceito isso. Eu quero que o cliente sinta parte da construção da sua própria casa. Então assim, eu colocaria... Eu nunca tinha parado para pensar nisso, tá? Mas eu colocaria que hoje, nosso grande diferencial pro começo da empresa é a experiência que a gente propõe, possibilita para o nosso cliente. Isso era uma coisa que lá no começo, mais jovem, ainda inexperiente, né? Empresário, como engenheiro, eu não visualizava. Eu queria que chegasse ali, queria ganhar dinheiro, queria entregar um projeto. Eu já não penso nisso, eu penso no futuro. Né? Eu penso como aquele cliente que saiu dali, ele vai me indicar para outros, porque ele foi bem atendido, ele quer que o amigo dele também seja. Então é a experiência. Eu acho que, de novo, ser cada vez mais concorrido, competitivo, com empresas competindo por atenção, a se diferenciar aquelas que permitirem uma experiência diferenciada. Entender bem a fundo todo mundo. Agora, gostei muito da próxima pergunta. Quais são os sinais de alerta de uma construção que nunca devem ser ignorados? Bom, eu vou citar... Cara, eu vou citar assim... Vou comparar com a medicina, tá? Se eu sinto uma dor de cabeça, dificilmente vou procurar um médico. Se eu sinto uma dor nas costas, dificilmente vou procurar um médico. Se eu sinto uma dor no peito, vou ligar na hora pro cardiologista, né? Qual que é a minha dor no peito da construção civil? Então, outra casa, ela começa a apresentar fissuras, tá? Fissuras. Então assim, existe ali uma sequência. Primeiro, quando ela é menor, é uma fissura, depois passa uma trinca, uma rachadura, né? Então, logicamente que tem essa
sequência, esse escalonamento. Mas é interessante sempre se aparecer alguma fissura, 2 fissuras, 3 fissuras, monitorar essa aparência de fissura, esse aparecimento de fissuras, e realmente fazer o monitoramento delas. Elas continuam abrindo, elas continuam piorando, aparece em mais locais, né? Então, assim, a edificação ela tá dando um sinal, né? Tá dando um sinal. E tem alguns formatos de fissuras que elas são mais graves. Então, assim, o formato mais grave que eu diria de uma fissura é uma fissura na diagonal, né? Então, assim, se uma fissura ela tá aparecendo no canto de uma parede, ela é uma fissura diagonal, ela é uma fissura que demanda mais atenção. Fissuras costumam aparecer onde numa casa? Fissurinhas finas em reboco, em formato de mapa, a gente chama de dessecação superficial. É uma fissura comum de acontecer, não tem gravidade. Fissura no entorno de janela e porta é comum de acontecer. Agora, assim, tem uma parede na minha casa, tem no meu quarto, que não tem janela, não tem porta, apareceu uma fissura diagonal que ela continua piorando na extremidade da parede. Aí é um pouco de... Galera, vou complementar a pergunta ali. No meu apartamento, apareceu esses dias as lajotas começaram a se ver aqui pra fora, certo? Cara, até que ponto isso é prejudicial, perigoso, prestar atenção, até porque eu acredito que seria 2 de manite também, certo? Se eu passei no banheiro, na cozinha? na cozinha. Na cozinha? Perfeito. Então houve ali um estufamento, o estufamento do revestimento, tá? O que acontece? Assim quando no verão nossos dedos incham, né? Acontece que em ambientes que tem a água, eu te perguntei daqui a pouco assim, no verão, né? Quando é muito quente, é muito abafado dentro, pode ser que aconteça o quê? Aconteça de a parede ela estufar, né? E o revestimento estufar também, tá? Às vezes isso acontece mais em lugares que tem água, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho ali um problema no rejunte, entrou água naquela parede, ela ficou úmida por dentro e veio um período de muito calor. A tendência de haver uma dilatação dos materiais e acontecer. Isso pode acontecer, tá? Isso tem diversos fatores, tá? Eu não vejo gravidade nisso. Pode ser que tenha sido mal assentado, né? Tem todo um modo de se assentar uma peça cerâmica, um porcelanato, dependendo do tamanho, né? É uma peça pequena ou grande? A peça é assim, né? Pequena. Porque quando uma peça tem mais do que 30 por 30, ela já tem que ser assentada de um jeito diferente, que muita gente não sabe, né? Então, assim, quando não é, ela fica mais solta, então ela tá mais suscetível a essa dilatação. Então, assim, é comum, tá? É comum mais em regiões molhadas. Por exemplo, banheiro, cozinha também é comum, tá? Mas tem muito a ver com essa questão da dilatação dos materiais. Pergunto porque é uma situação que preocupa. Com certeza. Mais legal. Se nos passou as perguntas aqui, bom, a Greens, tá? Atua com projetos estruturais, complementares, regularizações, vistorias, reformas de consultoria técnica. Quais desses serviços costumam evitar mais prejuízo para o cliente? Esse cliente ele chega pra gente em fases distintas, né? Por exemplo, consultoria técnica ou laudos, né? O cliente que me chama para um laudo é o cara que já tem a casa dele e quer que eu resolva um problema, né? Então o problema ele já existe. Agora, para evitar um problema, sem dúvida nenhuma, projeto. É o projeto de uma casa nova. Projeto bem feito. E cerca de 35% do valor custo de um imóvel é a parte estrutural, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, o serviço mais valioso e que evita problemas futuros com o ambiente é um bom projeto estrutural. Tá. Vou fazer uma pergunta que não tá aqui, mas porque eu tenho amigos do setor e eu vejo que é uma complicação de mercado, digamos assim. Cara, mão de obra da construção. Muito básica, né? O que tu tá vendo, que tá enxergando? Eu pergunto porque eu tenho interesse de entrar, sabe, no imobiliário. Só que eu tenho amigos que falam, Matheus, tá complicado. Obra. Enfim, que tu fale um pouco mais disso. Concordo, né? Concordo. Então, assim, antigamente, vou usar como exemplo o Canadá, né? Canadá,
eles têm a criança ali, quando o cara é adolescente, ele vai pro college, né? Antes de ir pra universidade, é um curso técnico, assim, e muitos decidem, desde criança, adolescente, que eles vão ser carpinteiros, né? Então, assim, essa é a profissão deles. Eles definiram que eles vão ser carpinteiros, eles aprendem a ser carpinteiros. Aqui, cara, primeiro, vamos colocar assim, se eu e minha esposa a gente tava conversando, né, sobre, agora o frio chegando, e o dia a dia de um pedreiro, de um servente, é quase desumano. É quase desumano. Então, assim, já assim, se a gente for analisar friamente, já não dá vontade de ser pedreiro só a gente analisando. Porque assim, então não tem banheiro. Então não tem banheiro. Pode pegar casa, assim, Tem que fazer um barracão lá. né? Então, assim, eu já fui em obra, assim, por exemplo, onde é que é o banheiro? Lá tem. Não tem. Mato ali. É. Na época das cavernas, né? Aí o teu almoço, cara, tu tem que trazer comida de casa, daí, tipo, não tem geladeira. Não tem geladeira. Aí tu traz uma comida pra tu esquentar no micro-ondas, tu vai. Aí eles costumam dormir em cima da madeira, em cima, durante o. E, cara, assim, frio, não importa, frio, chuva, chovendo um pouco. Estão lá. Eles são cobrados, eles não ganham também. Então, assim, o que é o que vai levar alguém a querer realmente? Eu penso que, assim, tem que melhorar a situação, Estrutura, né? a estrutura, exato. Só que daí, assim, pai, eu vou construir a minha casa. Mas, assim, uma pessoa qualquer, assim, vai construir a sua casa. Aí ela vai ter que dar essa estrutura pro cara. Aí ela vai chegar para um empreiteiro que quer essa estrutura. E ele tem total direito de querer. E aí ela vai dizer, isso aqui ele vai ser mais caro por isso. Sim. Diferente de outro que vai dizer, não, a gente não precisa disso. Então qual que ela vai contratar? Se ela já tá dando ali a magia para construir aqueles habitantes. Então, assim, hoje, então, cada vez mais as pessoas estão vendo isso. Elas estão vendo, por exemplo, a possibilidade de uma faculdade mais rápida, de poder se capacitar, ter uma profissão mais digna, né? Não que ele não seja, mas algo mais confortável, né? Porque, puxa vida, é uma rotina muito desgastante, né? Antigamente, então, assim, agora cada vez menos pessoas vão para essa área. E, consequentemente, os seus filhos também não vão, porque antes o filho virar pedreiro porque o pai era, né? Então hoje não tem mais isso. A mão de obra, por exemplo, de uma construção industrializada, dentro de uma fábrica, steel frame, wood frame, tem uma montagem, né, com ferramentas melhores, tudo, é muito diferente, é muito melhor. Então eu penso o seguinte, tá? Respondendo, então, eu vejo que a mão de obra, sim, ela está piorando. Eu entendo porque está piorando, né? As pessoas estão olhando, elas estão vendo assim, pô, eu tenho oportunidades melhores, né? Então eu vou tentar elas antes de ir para essa linha. E assim, é um trabalho desgastante, muitas vezes assim, não me sabem, é insalubre, não me dá o conforto, né? Então assim, eu te confesso que eu entendo. O trabalho está piorando, com certeza está piorando. Eu vejo que a tendência é piorar mais na competição minha, né? Então, assim, realmente, eu acho que vai se destacar no mercado. Agora, tem construtoras que estão ali se estruturando melhor para realmente dominar. E dominar o mercado. Mas assim, cara, tá piorando a mão de obra, tudo. E agora tá seguindo realmente, assim, quem gosta muito. Porque viu essa como uma única alternativa, né? Então, assim, não é mais tanta gente como antigamente e realmente tá pior. Legal. Eu acompanho muito a Steel Frame que fala, né? A empresa do Roberto Justus, Steel Corp. Cara, tu acredita nesse mercado? Acredita que tem espaço pra isso? Hoje não tem tanto no Brasil, né? Mas lá fora, mas tu acredita que esse mercado vai pegar no Brasil? Tu acredita que a gente tem estrutura pra esse mercado aqui? Cara, eu acredito. Mas eu acho que vai demorar bastante tempo. Eu acho que vai demorar bastante tempo. Que cara, diversos fatores, principalmente fator cultural. Né, do brasileiro. Não é à toa que a história dos três porquinhos, eles iam a casa segura, era a casa de tijolo, né?
uma casa de tijolo, que era que não caía, né? Então a gente, criança, ela aprende que a casa de tijolo é absurdo, né? A casa de tijolo é a melhor, né? Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, assim, algumas empresas tentaram se aventurar no steel frame, mas tinha uma mão de obra ruim. Steel frame, cara, steel frame não é brincadeira, assim, então é uma montagem, indústria de montagem, tem que ser bem feito, né? Se não for bem feito, ele dá problema, e dá problema muito cedo, visível, e é bem complicado de arrumar. Mas, assim, eu gosto muito. Um sistema leve, um sistema rápido, um sistema que tem um bom desempenho. Um sistema, ele é muito mais sustentável, né? Porque assim, se tu quiser construir a tua casa e depois, vamos supor assim, eu quero eu demolir aquela casa, desmonta ela. Desmonta e tu usa boa parte dos materiais, diferentemente de uma casa em alvenaria. Aquela casa, ela só vai existir ali, né? Então assim, agora, demanda o quê? Demanda projetos mais bem feitos. Um projeto de steel frame, ele é um projeto mais complexo, né? É um projeto bem detalhado, exige mais. Aí, assim, eu vou cobrar mais para fazer um projeto, o cara vai querer me pagar, né? Então entra naquela questão, da questão cultural, de querer pagar menos, de querer uma casa que seja mais resistente, que eu bater na parede e não ter um som louco, que é uma casa de steel frame, wood frame, tem um som louco, que é algo que o brasileiro não gosta, né? Tem várias peculiaridades ali, mas eu vejo que tem futuro, tá? Mas, assim, eu acho que vai demorar bastante. Eu acho que o mercado tem que ser educado, as empresas têm que melhorar muito, e acho que é um processo novo. Mas legal, acho legal o Roberto Justo ter feito isso. Agora vamos começar a construir, acho que um negócio de minha vida lá, tudo. E eu espero que dê certo e que isso vai educando as pessoas. Legal. Próxima pergunta aqui. O que o cliente ou incorporador precisa entender antes de começar uma obra para não transformar o domínio inicial em um prejuízo lá na frente? Isso é uma coisa bem pertinente, né? Sim. Cara, isso eu acho que é uma coisa... A parte mais importante de uma obra, uma vez o professor meu falou assim, que ele foi nos Estados Unidos, foi conversando com um engenheiro americano lá, e ele se surpreendeu que aqui no Brasil, assim, ele falou pro cara, lá no Brasil a gente faz um projeto em 6 meses e constrói em 2 anos. E o engenheiro americano falou o seguinte, aqui é bem diferente, aqui a gente projeta em 2 anos e constrói em 6 meses. Por quê? Eles dão muito valor pro projeto. Então, assim, nesse caso nós projetamos, se a gente fala o seguinte, o que a gente está fazendo ali dentro do escritório é a obra. É a obra. Os detalhamentos que a gente faz ali, uma obra, o que é? É tirar um bom projeto do papel. Existem construtoras, incorporadoras, clientes finais, eles querem economizar no projeto. Estou aqui vendendo o meu serviço. Estou aqui falando uma propriedade que é uma coisa assim, tem muitas construtoras, até da nossa região, assim, que contratam profissionais para entregar um projeto para a prefeitura. E assim, na obra a gente se vira, na obra a gente faz. Não é assim. Como é mencionado, a engenharia é uma ciência exata, porque as coisas têm que ser dimensionadas, calculadas, têm que ser feitas da maneira correta, né? Então, eu vejo esse como um fator que ainda muita gente negligencia, que é não investir no projeto. Quando se investe no projeto, isso é um fato também. A tua casa, ela valoriza mais, porque vamos supor assim, tu quer comprar minha casa, tu vai chegar pra mim, tem os projetos, tudo aqui, pelo drive, tu quer os vídeos da obra, quer isso, tem tudo isso lá, tudo aqui, tem tudo, né? Porque assim, tu tem os projetos, eu tenho os que foram pra prefeitura, tá, mas o estrutural foi, não, o estrutural não precisa. Então, como é que fez o estrutural aqui? O estrutural a gente fez assim. Pode até ser que dê certo, mas assim, é sem vazamento nenhum. Sim. Sem vazamento nenhum. Então, cara, investir no projeto para mim é a melhor decisão que qualquer cliente pode tomar. E muita incorporadora, muito cliente final, muita consultora que acaba tendo que focar nisso.
E isso depois dá problema. Isso dá problema. É fato, né? É fato. Até pra chamar uma pergunta que eu tava formulando ela aqui antes de... Cara, eu vejo que assim, eu tava até vendo um artigo sobre que hoje o jovem tá preferindo alugar muito mais, né, às vezes, do que ter investimento naquela própria financiar e tal. O que tu tá enxergando nesse quesito? Tu tá enxergando que o Robin ainda tá investindo igual há 5 anos atrás, ou tu percebeu uma mudança? Eu percebi uma mudança, uma mudança. Sim, é uma geração que é um pouco desapegada, né, em ler a sua casa própria, ver mais, acho interessante, assim, ver mais no longo prazo. Eu, de certa forma, assim, até admiro isso, eu acho que é importante, né, mas, assim, hoje, mais em cidades grandes, né, as pessoas estão cada vez morando mais perto do seu trabalho, né, então buscando alugar espaço perto do seu trabalho, prédios, apartamentos cada vez menores, sem garagem, né? Porque as pessoas estão tendo menos carros. É o quesito carro, né? É o quesito carro, né? Então, sem garagem, então Uber, né? Entre outros aplicativos, né? Que tu consegue se locomover de uma forma mais fácil sem carro. Né? Então, assim, eu vejo que é um momento diferente, realmente, né? Muita gente continua querendo ter o seu imóvel, né? Mas eu acho que hoje tem muito mais gente procurando aluguéis. Isso. E a flexibilidade que traz tua vida. Sem dúvida. Quero me mudar, tô indo. Exatamente. Então, mas de certa forma, cara, eu acho que isso é um ponto positivo, né? A gente também tem muito imóvel, né, no mercado, mesmo que o Brasil tenha um déficit habitacional de 5 milhões de imóveis, né? Então, o Brasil precisa ainda 5 milhões de imóveis que sejam construídos, porque tem muita gente que não tem, né, o seu imóvel próprio, assim por diante. Então, é um déficit bem grande, mas sim, é um fato de que as pessoas hoje, elas, assim, o sonho de ter a casa própria, vários motivos, seja por as pessoas estarem mais desapegadas, seja por questão custo, né, que hoje está mais caro para construir. Então, assim, não tá entre os primeiros objetivos da pessoa, né? E até puxando essa pergunta agora, Vic, trazendo esse ano de Copa, feriado, política ali, existe muita especulação de várias coisas, né? E, cara, no mercado de imobiliário, engenharia e tudo mais, o que tu tá vendo diferente esse ano? Vai ser um desafio? Vai se manter igual? Vai mudar muita coisa? O que tu acredita? Na verdade, assim, cara, eu vou dizer pra ti que o Flávio Augusto, sei que o Admiro ganhar, o Flávio Augusto, ele fala que questão de ele fala assim, tal ano, não é presidente, nesse ano. Daí depois veio a Dilma, dobrei a meta. Aí depois veio o PT, dobrei a meta e cresci. Eu não vejo muito assim a política. Eu entendo que tem fase, taxa Selic tá muito alta, né? Então isso é um indicador para financiamento. Eu entendo. Mas assim, eu acho que isso não é um empecilho, tá? Eu vejo que, por exemplo, agora Gramado tá com uma fase. Eu acho que cada caso é um caso. Gramado agora tá numa situação que restaurantes e hotéis não são mais aprovados nesse momento, né? Pela prefeitura de Gramado. Porque Gramado tem alguns problemas ali de mobilidade já, principalmente em épocas de evento, Gramado tem um problema grave sanitário, né, de esgoto, rede de esgoto, então é um problema grave da cidade. Agora eles estão tentando criar um novo centro para Gramado, né, na região do Mato Queimado. Eu vejo assim, que, cara, cada cidade tem a sua peculiaridade. Eu vejo cidade por cidade, né? Bom, há uns anos atrás não se falava muito, sempre eu brinco, o sonho do gaúcho era morar em Santa Catarina, mas não se falava muito ali ao litorado de Santa Catarina. Hoje, por exemplo, o que é Balneário Camboriú, Porto Belo, Itapema, é uma situação fenomenal que está acontecendo ali. É surreal os valores que estão sendo aplicados ali. Então, assim, cara, eu vejo sim. Eu achei muito legal, assim, tem gente que tá chamando esse ano, eu ouvi no passado isso, é o ano da distração. O ano da distração. Muita coisa aí. Então tem muito feriadão. Feriadão. Foi mês passado, né? Meu Deus do céu. Feriadão, eleições, Copa do... É o ano da distração, né? Mas assim, isso não impede. Eu tô presente em vários grupos, assim, com
incorporadoras, tudo isso não impede que, sim. E eu acho que nunca saiu tanto empreendimento novo, empreendimento grande. Acho, na região. Na região, assim, pegar Porto, eu tava olhando ontem em Porto Alegre, tem um evento para imobiliárias, evento forte, então tinha muita gente grande lá. Cara, não para de crescer. Então eu vejo assim, sim, é um ano atípico, é um ano de a gente realmente botar o pé no chão. A gente sente que teve clientes nossos que colocaram o pé no chão, e deram uma segurada para ver o que vai acontecer. Mas em contrapartida tem outros que estão tocando mais rápido e mais forte do que tocavam antes. Tem muita gente que vai na especulação, né? Sim. Acredita em especulações que segura investimento, coloca o dinheiro no CDB, enfim, às vezes vai fazendo coisa. Eu vejo que, por isso que eu te fiz a pergunta. Mas seguindo para a próxima aqui, em 2025, vocês passaram a desenvolver projetos para 30 Real Estate. O que uma parceria desse porte representa para a trajetória da Games aí? Sim. Pra mim, assim, tem um termo que eu gosto, escala. Escala. Eu acho que toda empresa busca escalar. Então, uma empresa como a nossa, que trabalha com serviço, assim, né? A gente sempre, nós somos uma empresa escalável, né? É uma empresa escalonável. Então, para aumentar minha capacidade, eu tenho que aumentar minha equipe, né? Então, a gente tem que trabalhar mais para investir. Tem que ter mais time, ou todos que estão ali trabalharem mais, né? Que mais horas se processar, né? Mais horas pra gente faturar mais. Melhorar os clientes. Então eu penso o seguinte, a gente sempre sonhou em estar. Hoje nós temos. A gente chegou a marca de 6 projetos em 6 estados brasileiros. Né? Esse foi o nosso primeiro em São Paulo. São Paulo, tudo acontece em São Paulo. E a gente queria muito estar lá. Né? Então, assim, eu vejo que essa obra vai nos dar uma escala maior. De quê? De negócio? Não sei. Mas de posicionamento, mais pessoas, a visibilidade ao mercado, diferente ao mercado. Escala e autoridade. Sim. Autoridade. Né? Porque, assim, isso é uma questão extremamente importante também. É tu passar uma autoridade pro mercado. Pô, esse cara ali, quando o cara assim, tem sem engenharia. Você não. Até pra selo de qualidade, né, cara? Faz com carinho. É um selo de qualidade. Isso é uma coisa que eu lembro até hoje, assim. A gente conversava muito no início do projeto, tudo. Eles falavam pra gente, a gente vai começar a, por exemplo, divulgar algo, falar, né? Só depois que o resultado estiver pronto. Eles são assim, eles veem resultado, né? Porque eu posso muito bem entregar um projeto lindo e não seja executado. Pegar um projeto lindo e não dar assessoria, né? Pra quando tiver dúvida, pra que aquilo dê certo, né? Então eles queriam ter o resultado final. E o resultado final ficou absurdamente incrível, né? Até foi pra Trinca que a gente fez isso, seria a sede da Trinca, essa edificação, mas foi uma decisão deles depois, passou a ser a sede da MLS, né? Que é a Mentor Link Society, que é a liga deles, né? Então, que é um clube que eles têm de vários clubes, né? Isso é absurdamente incrível. Faturaram mais de 1 bilhão em dois anos. Né? Então, assim, eu coloco que nos deu escala e nos deu autoridade. E isso é uma questão que, assim, a pessoa que eu acho que era na ponta que estava nos faltando, que conhecimento técnico nós temos, né? Então, a gente tem também portfólio, know-how muito bom. Eu acho que estava nos faltando essa ponta de algo que, assim, nos trouxesse essa autoridade, esse selo. Eu acho que isso veio para fechar a chave de ouro. Então hoje a gente consegue, assim, pode chegar qualquer cliente pra gente e a gente precisa mostrar pra ele. Precisa pra ser de que nós somos como se ajuda. Demais. Às vezes, a gente tá no início do negócio, a gente tá esperando aquele projeto que nos chancele pra que a gente tenha um carinho do tipo, cara, faz sentido o negócio de vocês é bom. Exato, né? exato. Então, quando a gente consegue, é um prazer, um alívio, bastante coisa junto. E qual a maior dificuldade dos profissionais que estão começando a gerir esse? Eu acho que tu respondeu um pouco, né? Nessa visão do técnico para o vendedor, mas eu vou passar essa aqui. O que falta na formação tradicional dos engenheiros para preparados melhor para o mercado real? Comercial.
É comercial. comercial. Qual conselho você daria para quem está construindo, comprando imóvel, reformando, evitar dor de cabeça técnica financeira e jurídica? A grande engenharia, né? Dois bosta. Não, a coisa mais importante antes da obra começar é quem contrata pra fazer a obra pra ti. Coisa mais importante é não olhar o preço. Pode olhar o custo-benefício, né? Mas é não olhar preço, é pesquisar bem, é ver assim, conhecer obras daquele construtor, conversar com pessoas que já foram clientes daquele construtor. Porque é a mesma coisa assim, vai chegar pra ele assim, ele vai falar, não, eu já entreguei 10 obras ano passado, né? 10 obras. A obra dificilmente ela dá problema em um ano, né? Eu quero ver as obras que ele construiu 10 anos atrás, como é que elas estão hoje, né? Então, assim, tu ver esse histórico em cara, né? E outra, cara, de novo, assim, é uma coisa que às vezes eu não entendo realmente, sabe? Mas, você comprar um livro, o que tu vai fazer? Tu vai entrar no site da Amazon, né? Vou ver os comentários. Beleza, avaliações. Eu quero comprar uma coisa que custa, sei lá, R$100, R$200. Agora sim, eu quero construir minha casa. Eu contratei o fulano, por quê? Vi lá uma placa dele, vai ser óbvio, não. Pra mim isso não faz sentido. Se pra alguém fizer sentido isso, não, assim, me desaplica. Não faz sentido, sabe? Então, assim, é pesquisar antes. Eu contratei um engenheiro tal. Não, que legal. Quantas casas parecidas com a tua ele já projetou? Não sei. Eu contratei porque eu vi o Instagram dele ali, conversei com ele, passou um valor, achei o valor aceitável. Mas quantas casas? Entrega. Sabe? Eu acho que, assim, a pessoa, ela sonha tanto que ela já vê ali ela morando lá dentro, ela já pensa nisso. Obra é estressante quando ela é mal planejada. Obra é estressante e tu nota que todo mundo tem trauma com obra. Todo mundo tem trauma com obra. Mas é porque obra mal planejada dá problema. Uma obra mal projetada dá problema. Então, assim, cara, se tu projetou antes, planejou bem antes, tu teve um tempo hábil antes, não vai dar cor. Uma coisa ou outra vai dar. Qualquer coisa, até te pergunto assim, Gui, pra complementar tua resposta. Se eu sou o dono da casa, chegando no canteiro de obra, tu bate o olho, tu consegue ver se a casa tá tendo um problema de planejamento, de construção, como é que é essa visão? Tipo assim, sou dono da casa, cara, essa parede aqui não tá tal coisa, ou esse pilar, enfim. Tem como a gente perceber detalhes, ou só ver depois quando começa a rachar a parede, por exemplo? Sim. Uma pessoa leiga é complicado. Pessoa leiga é complicado. O que aconteceu? Porque assim, o projeto de engenharia, o projeto arquitetônico ele é muito simples de visualizar. O projeto arquitetônico, não sei se você já viu uma vez, tem a planta abaixo, vai marcar ali as paredes, aí tem o 3D, tá muito visível. O projeto de engenharia, o problema ele acontece no projeto de engenharia. Né? Ele é muito técnico. Então, existem construtoras que não sabem ler. Algumas vezes, assim, eu entreguei, o cliente me contratou para o projeto de engenharia, eu entreguei o projeto e tem um construtor, e o cara dizer, eu não sei, chama ele que eu não sei do projeto, né? Então, eu tive que ir lá explicar pro cara, se o construtor que construiu já várias casas não sabe ler, o cliente, então, né? E daí, assim, o cliente, por exemplo, quase sempre, ele, proprietário, tô falando, né? Ele trabalha durante o dia, enquanto o cara tá lá construindo, ele não vai conseguir sempre, né? Então, assim, tu acha que se eles fizeram alguma coisa errada, eles não vão mascarar, sabendo que o cliente vai toda semana, na quarta-feira de tarde? Então, é aquela questão, eles vão mascarar. Eles vão mascarar. Isso acontece muito, o cara não vai conseguir. Se conseguir ver uma, duas coisas na obra. Então, é por isso que, assim, é indicado, de novo, para mim, nada é mais importante do que tu contratar uma mão de obra qualificada, que tu confia e que tu sabe que eles vão tirar do papel o projeto com engenheiro bem qualificado. Isso é uma visão boa, cara. Tá na sua casa, seu sonho, né? Sem dúvida. É verdade. Sem dúvida.
E estamos chegando ao final das perguntas. Eu quero fazer uma última pergunta pra ti. E deixa pra galera que tá assistindo, é engenheiro, que quer pensar em investir em imóvel, enfim. Passar uma mensagem mais pessoal. Né? E que tu acredita como um engenheiro, todo domado de experiência, que foi um divisor de águas pra ti como engenheiro, que tu passou, cara, eu consegui construir um negócio e até acesso a pessoas como o Fábio Augusto ou o Caio Carneiro, porque eu dei esse passo aqui. Tu consegue passar essa mensagem para as pessoas que estão assistindo pra gente? Certeza. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito na questão da ambição, tá? Eu acho que tem que ser uma pessoa ambiciosa. Então, eu sempre tive sonhos, né? O primeiro grande sonho que eu tive foi com a minha esposa, nós éramos namorados. Eu lembro até hoje. A gente... E é impressionante. Eu não imaginava que eu tô com 33 anos, que a minha empresa chegaria a estar hoje comigo com 33 anos. Tudo começou olhando até hoje. Eu apliquei para uma vaga numa empresa, uma incorporadora em Gramado. Vou falar que o salário que ele me ofereceu de R$ 2.700. E para mim, naquele momento, eu não era engenheiro ainda. E eu fiquei muito animado em ganhar esse salário e juntar tudo que eu pudesse para topar pra gente ir pro Canadá. E eu lembro até hoje, quando o cara me ligou, do cara da empresa, e ele disse que eu estava contratado. Eu pegava o ônibus às 5h15 da manhã, eu ia para Gramado, abria o escritório, às 15 para 7 eu estava abrindo o escritório, caminhava na rodoviária de Gramado. E aquilo, cara, aquilo foi me conjurando, assim. Foi dizendo assim, pô, as coisas não são fáceis. Então, assim, primeiro, seja ambicioso, celebre as suas conquistas. Eu celebrei quando eu ganhei R$ 2.700. Eu celebrei quando nós conseguimos ir para o Canadá. Quando eu cheguei no Canadá, foi mais eu não conseguia trabalhar. Não conseguia trabalho como engenheiro. Eu fui a ser auxiliar de carpinteiro. De novo, 5 da manhã, pegava ônibus, pegava 2 horas de ônibus, eu ia para lá, trabalhava numa obra para manter eu e a Paula. Estamos juntando dinheiro pra gente ter uma qualidade de vida lá. Aí nós decidimos voltar. Cheguei aqui, ninguém mais me conhecia, né? Então assim, pô, tá, agora o Guilherme morou lá fora, mas o que vai fazer aqui e tudo mais. Então, de novo, assim, ó, e sempre a ambição de querer algo maior, ela me levava ao quê? A entender que estar onde eu estava, num lugar um pouco mais baixo, era um processo para eu chegar até lá em cima. Então, assim, primeiro, ser resiliente, ser ambicioso e não desistir. Não desistir. Então, eu entendo que ter trabalhado em Gramado hoje me permitiu conhecer pessoas que são que me contratam. Nota, é muito legal assim, primeiro peguei pinga, depois um semi-direto, chovia, entrava água no ônibus, então eu pegava chuva. Hoje, às vezes a gente tá em casa e eu leio, eu pegava chuva e isso me permitiu ter a nossa casa, nossos carros. Então, a qualidade de vida que nós temos hoje é porque lá atrás eu fiz aquilo. E eu acho que isso é o que forja um bom profissional, é ter essa experiência, é ter essa vivência. Eu falo de peito aberto, eu fui auxiliar de carpinteiro no Canadá. E assim, eu falo por quê? Cara, porque isso mostra que assim, eu sou um cara aberto a desafios, aberto a aprender. Eu fui auxiliar de carpinteiro, eu fui carpinteiro, depois eu fui projetista dessa empresa. E se eu não tivesse auxiliar de carpinteiro, não seria nada. E até assim, para complementar a colocação, a gente já, pro resumo, engenheiro muitas das vezes, ou profissional que sai na faculdade, às vezes ele não tem esse entendimento. Eu saí, eu aprendi, mas cara, precisa começar de baixo. Galgando. Então só para complementar o que você falou, sabe? Mas é isso. Resiliência e ambição. E muito obrigado pelo que você está Valeu. Obrigado. Pessoal de casa, tenho certeza que gostou bastante. Engenheiro, principalmente, cara, a gente falou muito, né? Sim, agregou muito para engenheiros. E, cara, pessoal de casa, obrigado. Se inscreva no canal.